aos meus alunos, trazer aqui mais um vídeo, falando agora de grandezas, né? E grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, antes de começar a resolver as questões, eu quero fazer alguns comentários. Primeiro, dizer para vocês o que são grandezas. Aqui eu trago um exemplo de duas grandezas, a grandeza tempo e a grandeza velocidade. Aqui também trago mais dois exemplos, a grandeza preço de um ovo de Páscoa e a quantidade comprada. Então, essas grandezas são essas situações como esta, né? O preço, uma quantidade, o tempo, a velocidade. E as grandezas diretas, diretamente proporcionais, aquelas grandezas que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Certo? Então são grandezas. Ou então quando uma multiplica por 2, a outra também multiplica por 2. Uma quando duplica, a outra duplica, né? Ou quando divide, a outra também divide pelo mesmo valor. Então são exemplos de grandezas diretas. E as grandezas inversas é quando, por exemplo, uma diminui e a outra aumenta. Ou uma aumenta e a outra diminui. Ou quando uma multiplica por 2 e a outra divide por 2. Ou quando uma multiplica por 3, a outra divide por 3. Então são exemplos de grandezas inversas, né? Primeiro ponto aqui para a gente dizer para vocês. Então, vamos começar aqui comentando essas questões. Aqui no item 1, nós temos a primeira situação. Um muro, né, o muro de uma casa, ele foi construído em 5 dias por 6 operários. Então, nesse caso aqui, esse dias, o número de dias é uma grandeza. E o número de operários também é outra grandeza. Estão vendo aqui, ó, que eu estava falando? Duas grandezas. A primeira são os dias e a outra são os operários, certo? Cada problema você vai identificar essas grandezas. Grandeza dias e a grandeza operária. Então, vamos às questões. Um muro foi construído em 5 dias, eu coloco aqui, ó, 5, 6 operários. Tá aqui, ó. Aí vem a pergunta. Essa pergunta que eu quero descobrir, eu vou colocar lá na grandeza. Geralmente a gente usa um X para fazer isso, ó. Quantos operários, aí o X vem para cá, a mais seriam necessários para construir esse muro em 3 dias. Olha aqui, então ficou dessa maneira. Agora vamos analisar uma coisa. Olha, 6 operários faz um muro em 5 dias. Para fazer em 3 dias, nós vamos precisar de muito mais operários, não é verdade? Então, observe que aqui a grandeza dia diminui de 5 para 3, mas a grandeza operário vai aumentar. Então, é um exemplo de uma grandeza inversa. Se é inversa, a gente vai fazer assim, ó. A gente indica dessa maneira. Essa setinha aqui para baixo, ela vai sempre continuar aqui, e eu vou manusear aqui essa outra. Ou seja, esse número 5 vai descer, então vai ficar, a gente vai fazer assim, vou fazer aqui de lado. 5, ele vai descer, vai ficar 3 sobre 5, igual, a gente fala igual, mas a gente fala 3 está para 5, assim como o 6 está para x. Esta é a maneira que a gente trabalha. Primeiro, analisa se é diretamente. Se for diretamente, fica como está, né, os números. Se for inversamente, as grandezas têm que mudar a posição. O denominador sobe, o numerador desce. E aqui a gente multiplica em cruz. Ó. Aqui é uma propriedade das proporções. Você multiplica os meios, então vai ficar 3 vezes o x, e multiplica os extremos. No caso aqui, meios, e aqui os extremos, né? Então eu estou multiplicando logo 3 vezes x, 6 vezes 5, 30. Então aqui eu vou fazer assim, ó, o número que é multiplicado por 3 para dar igual a 30, esse número eu descubro ele quando eu dividir, né, por 3. Então, para isso, eu nem vou usar a equação em si, eu vou apenas pegar aqui e dividir o 3x por 3,
E lá do outro lado também eu vou dividir por 3. Então aqui 3 por 3 dá o x e 30 por 3 dá igual a 10. Então eu precisaria de 10 operários. Como aqui a questão diz que lá já tem, foi construído por 6 e nós vamos precisar de 10, então aqui pergunta quantos a mais. Então seria a mais 4 operários para poder fazer em 10 dias. Aqui, se não tivesse colocado essa palavra mais, a gente iria marcar 10, mas botou 4 operários a mais para fazer em 3 dias. A gente vai precisar de 10 pessoas. Como já tem aqui 6, a gente vai marcar a alternativa 4, que traz o total, né? A mais 4 operários. E aqui agora o item 2. O item 2 eu vou fazer aqui, vocês vão acompanhando aí que eu vou trazer aqui para baixo. Ó. O item 2 é uma situação também parecida. Um agricultor, para alimentar seus 60 caprinos por mês, gasta 40 sacos de ração. Então, quais são as grandezas que eu vou usar aqui? Eu posso usar a grandeza caprino, número de caprinos e os sacos de ração. Vamos analisar aqui as grandezas. Eu vou usar a grandeza, o número vamos botar aqui número de cabras, né? Número de caprino, número de cabras e os sacos de ração. Então o que diz aqui? Uma seca prolongada no Piauí, ele precisou vender, né? Ele precisou vender 1/4 de seus caprinos. Né? Então ele tinha aqui no início, ele tinha 60 caprinos. E esses 60 ele conseguia aumentar 40. Com esses 60 caprinos ele conseguiria alimentar aí durante um mês com 40 sacos de ração. Aí a seca coxou, ele vendeu 1/4 do rebanho dele. Então se ele vender 1/4, vamos separar meio que assim. Se ele vender 1/4, então se eu dividir 60 por 4, vai dar igual a 15, né? Então quer dizer que ele vendeu 15 cabras, 15 caprinos. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar descobrir agora. Ele vendeu 1/4, então se ele vender 1/4, estes sacos aqui, que ele precisaria de 40, para um mês, se fosse 60, ele vai precisar de menos saco agora, já que não são mais 60 cabras, são apenas 45, né? Já que ele vendeu 15, né? Se você fizer 60 menos 15, ele tem agora 45. Então a gente pode montar a nossa sistemazinha, a nossa equação, ou a nossa proporção, fazendo assim. 60 cabras, né, são alimentadas em um mês com 40 sacos de ração. O meu amigo aí vendeu 15, ele agora só tem 45 cabras. Então, nesse mês agora, ele não vai mais precisar de 40 sacos, né? Ele vai precisar de menos, entendeu? Então vamos analisar. 60 cabras era alimentado durante um mês com 40 sacos. Se agora ele tem 45, ele vai precisar de menos sacos de ração. Então vocês observem que essa grandeza cabra diminui, ela sai de 60 para 45, mas o número de sacos também vai diminuir. Então nesse caso elas são grandezas que a gente diz que são diretamente proporcionais. E dessa análise aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou escrever frações usando esses termos sem mudar a posição dele, diferente do que nós fizemos ali no quesito anterior, né? Então aqui eu tenho 60, 45, a gente fala 60 está para 45, assim como 40 está para o X, que representa o número de sacos que eu quero descobrir. Então aqui a gente multiplica também em cruz, né? A gente vai fazer 40, desculpa,
60 vezes o x igual a 45 vezes 40. Então aqui a gente multiplica, né, esses valores. Eu vou repetir aqui novamente, ó, 60x, 45 vezes 40. Bora fazer as continhas aqui. Nem que leve tempo. 45 vezes 40 nada, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 4, 16 e 2, 18. Dá 1.800. Então eu tenho aqui 1.800. E agora, para descobrir quem é o valor do x, eu vou dividir tudo por 60. Ó, 60x dividido por 60 e o 1.800 também dividido por 60. Aqui, 60 por 60 dá o próprio x, né, que fica 1x. E esse valor aqui, dividido por 60, vai ser igual a 30, né? No caso aqui, a gente vai encontrar que o número de sacos que ele vai usar nesse mês são apenas de 30 sacos, que é a alternativa B, né? Tá certo? E aqui agora mais um item. A diretora de uma escola resolveu, nas férias de julho, pintá-la. Por esse motivo, contratou 6 pintores que trabalham 15 horas, trabalham 15 dias, trabalhando 8 horas por dia, para concluir a pintura. Quantos pintores serão necessários para fazer o mesmo serviço em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia? Então aqui é um exemplo também ligado nessa mesma linha de pensamento, né? Eu vou, pela questão aqui do meu espaço, eu vou limpar aqui essa área, mas vocês já visualizaram, pode rever depois, né? Para a gente fazer essas continhas aqui nessa mesma folha. Então aqui eu quero comentar agora a questão aqui da diretora, né? A diretora resolveu, né, como já li aqui, e aqui quais são as grandezas? Tem a grandeza pintores, tem a grandeza número de pintores, aí tem aqui a grandeza que fala dias e fala de horas. Então a melhor opção aqui é você transformar tudo para horas, né? Então eu vou usar aqui as grandezas, o número de pintores, e vou usar a grandeza no tempo em horas. Então aqui, 6 pintores trabalhando 15 dias, 8 horas por dia. Então, isso aqui em hora, 15 vezes 8, eu tenho 5 vezes 8, 40, vai 4, 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Então, 120 horas, certo? Então vem aqui a outra pergunta. Quantos pintores, a pergunta fica aqui no número de pintores. Quantos pintores serão necessários para fazer o mesmo serviço em 10 dias trabalhando 6 horas? Então 10 dias trabalhando 6 horas, 6, né, C vezes nada, C vezes 1, 6. Então 60. Então vamos analisar aqui. 6 pintores fazem 120 horas. Para fazer em 60 horas, o que vai acontecer? O número de horas vai diminuir, então o número de pintores vai aumentar. Não é verdade? Ó? Se 6 pintores fazem 120 horas, para ser feito em menos horas, ou seja, você está vendo que o número de horas vai diminuir, né? O número de horas vai diminuir, então o número de pintores vai ter que aumentar. Então são grandezas inversas. Se são grandezas inversas, nós vamos fazer aquela mudança, né? O denominador da fração vai ficar, o numerador da fração vai ficar o 60. Então vai ficar assim: 6 está para o x, assim como, vamos inverter, o 60 está para 120. E aqui fazendo aquela multiplicação que a gente já fez ali anteriormente, x multiplicado por 60, fica 60x, e 120 vezes 60, né? Aqui vai ficar 2 vezes 6, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7, né? Vai ficar 720.
Vou limpar isso bem aqui. Então aqui eu tenho 120 vezes 6, ó. Nada, do vezes 6, 12 vai 1. Você vezes 1, 6, 1, 7. 720. Então, o meu número x, o meu número de pintores, eu vou fazer assim, ó. 60x dividido por 60 e 720 dividido também por 60. Aqui eu tenho x igual e 72 dividido por 6 dá igual a 12, né? Então, para fazer em 60 horas, a gente vai precisar de 12 pintores, né? 12 pintores. Tá certo? Então aqui a gente comentou mais um item, vamos agora verificar aqui o item 4. O item 4 já muda um pouco ali o questionamento, porque diz que ele dividiu em partes diretamente proporcionais a 2 e 3 respectivamente. Então, essas palavras respectivamente quer dizer que a primeira parte é proporcional a 2 e a segunda proporcional a 3. Então, uma maneira boa da gente fazer isso é você dividir os 50 em 5 partes, já que ele foi dividido em 2 partes e em 3 partes. Então, daria 50 dividido por 5 dá igual a 10, quer dizer que cada parte, né? Quer dizer que cada parte tem o valor de 10, ou seja, uma parte é 10. Então, esses números são proporcionais a 2 e a 3. Então, quem recebeu 2 ficou com 20 e quem recebeu 3 ficou com 30. Então, são proporcionais a 20 e a 30. Aqui eu também tenho 30 e 20. O que muda daqui para cá é que a palavra respectivamente diz exatamente isso. Ó. O primeiro, 20, e o segundo, 30. E o outro quesito, né? Eu vou também apagar essa parte aqui, para que a gente possa usar aqui essa mesma folha, para não entrar naquela outra que já é a outra aula. E a gente fazer aqui também essa questão que fala aqui. O desenho de um colégio foi feito na escala. Aí tem 4 centímetros equivale a 5 metros. 4 centímetros equivale a 5 metros. As grandezas que nós temos aqui numa escala, inicialmente, o que é uma escala? Isso é usado muito na engenharia, né? É o tamanho do desenho, tamanho no desenho e o tamanho real. Eu vou escrever aqui tamanho do desenho e tamanho real. Então aqui está dizendo que numa escala, no desenho, o tamanho do desenho e o tamanho real. E isso tem que ser na mesma grandeza, né? Mesma grandeza. Então, no desenho é 4 centímetros. 4 centímetros. Isso aqui tem que ser na mesma grandeza, ó, centímetro e também centímetro. Então, aqui eu tenho 4 centímetros aqui no desenho, e lá no tamanho equivale a 5 metros. Então, lá no tamanho real, 5 metros corresponde a 500 centímetros. Porque tem que ser na mesma grandeza, centímetro quando a gente fala de escala. Então, no desenho, 4 centímetros, lá no tamanho real corresponde a 5 metros ou 500 centímetros. Então, a representação ficou com 10 centímetros de altura, né? Então, aqui no desenho, 10 centímetros de altura. Então, qual é a altura no tamanho real? Em metros. Então, a pergunta vem para cá. Olha, se 4 centímetros representa 500 centímetros, 10 centímetros vai representar muito mais. Então, aqui você está vendo que essa grandeza também aumentou, o tamanho do desenho, e lá no tamanho real também vai aumentar. Então, são grandezas que nós chamamos diretamente proporcionais. E por ser diretamente proporcional, a proporção vai ficar assim, 4 está para o 10, assim como 500 está para o x.
Ainda vamos multiplicar novamente, né? Fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Eu vou fazer assim, 4 vezes o x igual a 100 ou 500 vezes 10. Essa multiplicação de 500 vezes 10 vai dar igual a 5.000, certo? Então, para descobrir o valor do x, eu vou dividir o primeiro membro por 4 e vou dividir também o segundo por 4. Aqui eu descubro que o x, o valor dele é igual. 500 dividido por 4, né? Vamos dividir aqui, fazer aqui a continha aqui. 500 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1, sobra 1. Baixo o 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixo o outro 0. 20 por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. Para 20 nada. Então aqui eu encontrei 125. 125 o quê? 125 centímetros. Mas veja que a pergunta aqui, ela tá sendo feita em metros, né? 125 metros. Aliás, 125 centímetros para transformar em metro. Então, lembrando lá que nós já temos uma aula sobre isso, nós temos aqui a unidade fundamental metro, aí decímetro, centímetro e milímetro. Então, nós vamos sair da grandeza centímetro para a grandeza metro. A gente vai deslocar essa vírgula, que está aqui depois do 5, né? A gente vai deslocar duas casas. Duas casas para a esquerda. Então, aqui, uma eu chego em decímetro, outra chega em metro. Então, a alternativa correta aqui para nós é o x igual a 12, desculpa, a 12 não, calma. Entrou aqui uma mensagem aqui no meio. Então, aqui vai ser o deslocamento de centímetro, né, para metro. Vamos deslocar duas casas e aqui vai corresponder... Não, essa divisão aqui, pessoal, calma aí. Vamos voltar aqui um pouquinho para eu não ter que mexer nesse vídeo. Vamos mexer aqui, já está com muito tempo aqui que nós estamos gravando, eu não quero mais apagar aqui o meu vídeo e vamos consertar aqui. Vamos aproveitar isso aqui, que eu cometi aqui um erro aqui nessa... Aqui eu multipliquei 10 vezes 500, que deu 5.000. Então aqui eu estou dividindo 4 por 4, que dá x. E aqui é 5.000 por 4, não é 500. Então, 5.000 dividido por 4. Então, 5 dividido por 4 dá 1, sobra 1. Baixa o 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixa o outro 0. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Aí o outro 0 eu trago para cá. Então, eu encontrei 1.250. Aqui o resto da divisão é 1.250. Nós estamos falando aqui em metros, né? Mas aqui nós encontramos centímetros, né? Tudo. Só que a nossa resposta ali é em metro. Então, eu quero transformar esse 1.250 centímetros em metro. Então, para isso, essa vírgula que está aqui inteira, eu vou deslocar para a esquerda duas casas para chegar no metro. Então, ela vai sair daqui, chegou no decímetro, e aqui chegou no metro. Então, esse valor aqui, 1.250 em centímetro, corresponde a 12,5 metros, que é a alternativa B, certo? Então, aqui só uma questão de atenção e vocês observarem, né, como é que a gente trabalha com essa questão desses números que se apresentam aqui em forma de proporção, né, em forma de razão.